E aí, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, muito bem. Bom, tem um caso estranho acontecendo na igreja adventista lá para os lados da Venezuela. Uma igreja está sendo literalmente desmantelada, ou em outras palavras, desconectada da organização adventista do sétimo dia, simplesmente porque eles acreditam em Ellen White. Acredite se quiser. Pois é, quando você crê em Ellen White, você crê muito nela, você é punido. Quando você crê com uma boa camada de Nutella, aí você é bem aceito. Quando você não crê, você é punido, entendeu? Então você não crê em Ellen White, você é punido. Você crê demais, você é punido. Você crê mais ou menos de acordo com o que a organização e os pastores precisam, aí você se torna o queridinho. Então, é um típico comportamento de seita. Seita é desse jeito, gente. Seita não se sustenta nem teologicamente, nem administrativamente, nem financeiramente. É só corrupção, batismos falsos, é pastor pegando esposa de tesoureiro, é aquela bagunça. O adventismo é isso daí, tá? Uma seita. Uma seita com várias camadas piores. Mas, no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, e foi o vídeo oficial publicado por eles, você vai ver como eles estão sendo punidos por acreditar em Ellen White. Então agora acreditar em Ellen White é um crime. Eu não estou falando de interpretação errada, eu não estou falando de, nossa, eles foram muito longe, olha, são fundamentalistas, ou são os caras muito, assim, fanáticos por Ellen White. Não, não é isso não. Acreditar em Ellen White é exatamente o que Ellen White falou, basicamente isso. Estão sendo punidos. Agora, o Paroski, lembra do Paroski, o que, o que começou a criar a nova teoria da inauguração de Jesus em 1844, que é uma baita mentira. O Paroski não passa de um mágico de aniversário que fica com a cartola com um coelho falso. Basicamente isso é o Paroski. Ele veio com essa história de que não, a igreja adventista é contra o que Ellen White escreveu, porque interpretaram Ellen White de forma errada. Ellen White estava certa. Não, ninguém aqui está pregando o perfeccionismo. Eu acho que tem alguma pregação dele na internet, no YouTube. Aliás, ele fez essa pregação, se eu não me engano, foi na igreja adventista de Dallas ou foi no Tennessee. Um dos dois. A igreja adventista de Dallas, de cara, eu já digo para você que é outro problema na conferência do Portuguese Ministry, mas essa é história para outro vídeo. O Paroski defende que não, os adventistas não pregam perfeccionismo, não, 144 mil, teologia da última geração, muito bem. A igreja da Venezuela, a igreja de Mérida, tá tomando pancada e vão tirar a igreja da organização. Eu peguei o vídeo deles inteiro, tá? Ipsis literis, não fiz nenhuma edição, apenas retirei a tradução em inglês do vídeo, porque vocês vão perceber que tem um rapaz do lado parece que é um ancião da igreja, não sei, o senhor que está falando, ele tem uma pessoa do lado que está traduzindo o que ele está dizendo em inglês, para que a igreja, a mensagem da igreja e a reclamação da igreja avance, chegue mais longe, para que eles sejam ouvidos, porque eles estão sendo punidos injustamente, tá? Então, esse é o contexto. Uma igreja adventista sétimo dia na Venezuela está sendo desligada da organização por crer em Ellen White, porque basicamente no que Ellen White disse. Esse é o contexto. Então eu fiz os recortes para tirar a repetição da tradução em inglês, mas como vocês são brasileiros, espanhol não deve ser nenhum problema para vocês. Para nós brasileiros, os nossos vizinhos falam espanhol, dá para entender numa boa, não vou nem colocar legenda, tá? Para vocês conseguirem entender ipsis literis o que eles falaram. Depois do que eles falarem, depois que acontecer esse vídeo, você assistiu o vídeo da igreja, em seguida vai entrar o vídeo explicando por que essa igreja de Mérida acredita da forma como eles acreditam. E onde está a fundamentação deles, porque eu já fiz essa análise antes aqui no canal, mas vou colocar de forma bem curta para que vocês possam entender de onde saiu essa ideia, tá bom? Então, acompanha aí, no final eu vou fazer um último comentário, mas vejam que a igreja adventista vai começar a punir igrejas adventistas por crerem em Ellen White. Aprendam, isso é comportamento de seita. Vai lá. Hoy, 3 de febrero de 2025, la Junta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mérida Centro
queremos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mérida Centro? El jueves 23 de enero fuimos convocados como Junta de Iglesia por la administración de la Misión Venezolana Andina del Centro, sin previa notificación del punto de agenda a tratar. Al comienzo de la reunión se dijo que nos querían escuchar en relación a 2 puntos: diferencias doctrinales y no haber asistido a 2 juntas de iglesia llamadas por el pastor de la iglesia local. Luego que cada miembro de junta expresara su sentir en relación con estos 2 puntos, se les manifestaron las siguientes convicciones doctrinales sostenidas por nuestra iglesia. Primero, creemos y predicamos que el pecado es una decisión, como está establecido en la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios, 1 de Juan 3:4. Segundo, creemos y predicamos que Jesucristo vivió y experimentó la tentación como un verdadero ser humano, conforme a nuestra semejanza, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Being tempted in all, but without sin. Tercero, creemos y predicamos que únicamente por la gracia y el poder de Dios, los 144,000 obtienen la victoria sobre el pecado y las huestes satánicas. Y juntamente con la cruz, And together with the cross, proveen evidencia para la vindicación final del carácter de Dios en el día del juicio final. Una vez manifestadas estas convicciones doctrinales, la administración de la misión informó la apertura de un proceso disciplinario contra nuestra iglesia Mérida Centro, que conduciría a la disolución o exclusión de nuestra iglesia Mérida Centro. Por esta razón, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mérida Centro the Seventh-day Adventist Church in Central Mérida decidió hacer una declaración pública de nuestra fe para mostrar nuestra total armonía con las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy lo ratificamos y pedimos al cielo que en el nombre de Jesucristo that in the name of Jesus, su espíritu sea con esta iglesia y con la Iglesia Adventista mundial. the Spirit of God may be with this church and with the Seventh-day Adventist Church worldwide. Amén. Amém. Acompanhe na tela comigo. Ellen White disse em 1844 que os 144,000 estarão vivos. Lembre-se sempre que 144,000 e volta de Jesus, dentro do universo de Ellen White, estão intimamente conectados. Então, 144,000 representam pessoas que irão ver Jesus voltar, vivas. Então, nesse primeiro contexto, número 1, você vai ver aqui, em 1844, Ellen White disse que os 144,000 estarão vivos. Vamos lá. Ellen White disse: os santos vivos, em número de 144,000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Os 144,000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Essa parte é muito importante. E lá na parte inicial diz que os santos vivos, ela diz, em número de 144,000, os santos vivos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, ou seja, atacar Ellen White e os demais 144,000. A fim de lançar-nos à prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram inermes ao chão.
Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos os irmãos com o beijo santo, e adoraram a nossos pés. Ela diz o seguinte: nesse momento, os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em suas testas estava escrito Deus, Nova Jerusalém, uma estrela gloriosa contendo o novo nome de Jesus. Os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram revestidos de imortalidade. E os 144.000 clamaram aleluia. Todos entramos na nuvem juntos e passamos 7 dias ascendendo ao mar de vidro. Uma palavra ao pequeno rebanho, página 14 e 15. 1849 agora, ok? As visões de Ellen White, em 1849, enfatizam a urgência do processo de selamento, indicando que o tempo para selar os 144.000 é muito curto e crítico. Olha só o que ela disse. Ellen White disse: Satanás está agora usando todos os dispositivos neste tempo de selamento para manter as mentes do povo de Deus longe da verdade, presente e para fazê-los vacilar. Ela falou o seguinte, olha, Ellen White foi informada de que, se permanecesse fiel, poderia ser uma das 144.000, ressaltando a possibilidade de que esse grupo era destinado a ser literal e vivo. Importante ponto, porque se Satanás estava lutando contra o selamento de Deus que estava acontecendo em 1849, automaticamente ela estava preocupada, ela precisaria ter uma confirmação se ela estaria viva entre os 144.000. Lembre-se que os 144.000, segundo Ellen White, nesse começo que nós estamos apresentando, ela pertence a um grupo de vivos, de pessoas que estarão vivas vendo Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. Eles não serão ressuscitados. Eles vão olhar para o céu e ver Jesus voltar. Okay? Então Ellen White disse: então o anjo me disse, você deve voltar. Ela estava em visão, tecnicamente. E se for fiel, você, com os 144.000, terão o privilégio de visitar todos os mundos e contemplar as obras de Deus. Primeiros Escritos, página 33. Em 1850, ela diz o seguinte: o selamento dos vivos está quase acabando. Olha só, nós estamos em 1849, Satanás lutando contra o selamento, okay, de Deus que estava ocorrendo em 1849. 1850, o selamento dos vivos está acabando. Olha só, a sensação de urgência continuou em 1850, com Ellen White reiterando que o tempo de selamento era muito curto e logo acabaria, ressaltando a importância de estar preparado. Em 1850, Ellen White disse: o tempo de selamento é muito curto e logo acabará. Agora é a hora, enquanto os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, de fazer nossa vocação e eleição seguras. 1850. 1850 também. Olha só o que ela disse. A coisa começa a mudar de figura. A irmã Hastings, que havia falecido, está morta, é uma das 144.000. Peraí. Então, o número agora já diminuiu um pouco de 144.000 exatos, porque nós temos agora uma pessoa morta, falecida, envolvida nesse grupo. Vamos ver o que ela disse. Essa declaração introduz uma contradição, pois Ellen White anteriormente enfatizou que os 144.000 eram santos vivos, mas agora inclui uma pessoa falecida entre eles. Olha o que ela disse. Vi que ela foi selada e ressuscitaria ao som da voz de Deus e estaria com os 144.000. Vi que não precisávamos lamentar por ela. Ela descansaria no tempo de angústia e tudo o que poderíamos lamentar era a nossa perda de sermos privados de sua companhia. Mensagens Escolhidas, livro 2, página 263. Então Ellen White garantiu, dentro da apresentação dela, Ellen White levantou e falou: não, eu garanto, eu vi a irmã Hastings, ela está morta, mas ela vai fazer parte dos 144.000. 1888, já passou um bom tempo, 1888. Os 144.000 são pessoas vivas que sobreviverão à grande tribulação. Em 1888, Ellen White descreveu que os 144.000 como aqueles que suportarão a grande tribulação, mantendo a ideia de que são santos vivos que passam por provações significativas.
Então, fazer parte dos 144 mil exigia uma prova. Essa prova era passar pela grande tribulação. Ellen White disse: estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia que nunca houve desde que houve nação, suportaram a angústia do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Grande Conflito, página 649. Agora nós estamos em 1901. Você saberá em breve se você é um dos 144 mil. Ellen White aconselha a não entrar em controvérsia sobre quem fará parte dos 144 mil, sugerindo que os escolhidos saberão ao seu devido tempo, minimizando a importância da especulação. Ellen White disse em 1901: não é vontade de Deus que entrem em controvérsia sobre questões que não os ajudarão espiritualmente, como quem comporá os 144 mil. Aqueles que são os eleitos de Deus saberão em breve, sem dúvida. 1901. 1905. Esforça-se com poder para ser um dos 144 mil. Em declaração contraditória, Ellen White encoraja adventistas a se esforçar para estar entre os 144 mil, o que contradiz o seu conselho anterior. Lembra o anterior? Ellen White disse: vamos nos esforçar com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. 1909. Os mortos farão parte dos 144 mil. Olha o que ela disse em 1909. Ellen White e os outros líderes adventistas frequentemente se referiam aos 144 mil como um número literal, implicando que exatamente 144 mil indivíduos seriam salvos e selados nos últimos dias. Lembre-se, vivos. Ellen White: oh, sim, mas aqueles que morreram na fé estarão entre os 144 mil. Eu estou certa disso. E quem escreveu isso foi o J.N. Longborough, nas questões sobre a mensagem do selamento, página 31. E nesse livro, o autor diz que numa das pregações que ela estava dando numa igreja, existia como se fosse uma pessoa que copia, né, que vai datilografando e copiando tudo que ela diz, copiou exatamente ipsis literis tudo que ela disse. E entre as perguntas ela disse: não, aqueles que morreram na fé estarão entre os 144 mil. É óbvio que ela falaria isso, porque já era 1909, ela sabia que o tempo dela não duraria muito mais. Ela acabou falecendo em 1915. Então era do interesse dela nesse momento falar assim: não, os mortos vão estar envolvidos nesse processo, mas o que contradiz toda a dinâmica de que são pessoas vivas. Lembra quando nós lemos agora há pouco que todos os 144 mil vão passar pela grande tribulação? Como é que você passa pela grande tribulação se você está morto? 1844, os vivos da época serão os 144 mil. 1847, os vivos da época serão os 144 mil. 1849, os 144 mil estão sendo selados agora. 1849, novamente, se eu for fiel, estarei com os 144 mil. 1850, selamento dos 144 mil está acabando. 1850, os mortos estarão entre os 144 mil. 1888, os 144 mil vão passar pela tribulação, ou seja, os mortos já não estão envolvidos nessa história. 1901, não se preocupe, em breve você vai saber se você é um dos 144 mil. 1905, se esforce para fazer a sua parte, para fazer parte dos 144 mil. E em 1909, os mortos salvos estarão entre os 144 mil. Quem são os 144 mil? Quais as características? E como nós podemos identificá-los? Ellen White e o Adventismo contam pra gente. Eles contam pra gente. Vamos lá então. 1950. Taylor Bunch e os 144 mil escreveu no Signs of the Times, 13 de junho, de 1950, página 14. 144 mil, povo separado para uma missão. É evidente que os 144 mil são um grupo especial dos redimidos que passam por uma experiência especial e são selados para uma missão especial na terra, o que lhes dá posições honradas no futuro reino da glória. Os 144 mil são apresentados como uma classe seleta
e especial dos servos de Deus, escolhidos, marcados e separados como nenhum outro, selados por um anjo com o selo. Vamos lá. 1889. Voltamos no tempo agora. Vamos lá. Tenha certeza de que você tem seu ingresso. Esse é o título. Esse é o título. Ellen White estava viva, gente, nessa época. Ela estava viva. Vamos lá. Tenha certeza de que você tem seu ingresso. The Youth Instructor, 20 de março de 1889, página 46. Deus dará um ticket, um ingresso. Sabe quando você vai ao cinema, vai num parque de diversão, você tem o seu ingresso, né? Eles te dão um ingresso. Agora o Senhor vai distribuir 144 mil ingressos para aqueles que estão vivendo na terra. E a promessa é: os que me buscam cedo me encontrarão. Eles nos levarão para a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Está aqui o texto original do seu lado, é só você ler. Do Senhor, o Senhor vai distribuir 144 mil ingressos para aqueles que estão vivendo na terra. Volto a dizer para você que 144 mil são pessoas vivas. E eles estão falando de um número literal vivo, né? Então são ingressos, não são 144 mil, o que? Ingressos. Então é um número literal. Era um número literal para todos. Agora, veja o seguinte, você tem que perguntar, você é adventista do sétimo dia, no próximo sábado, vai na igreja e pergunta para o irmão, você recebeu um ingresso? Deus te deu um ingresso? Porque eu não recebi o meu. Eu estou esperando entrar no grupo seleto dos 144 mil, mas não chegou nenhum ingresso para mim. Deus te deu algum ingresso? Pergunta para o irmão da sua igreja adventista se ele recebeu algum ingresso. Qual a quarta característica? 1906, Ellen White estava viva. Ellen White estava viva. Vamos lá. Salvos durante as mensagens dos três anjos. Signs of the Times, 31 de outubro de 1906. Receberão uma luz especial. Olha outra característica dos 144 mil adventistas. Eles vão receber uma luz especial. Entende que Ellen White é chamada de luz menor, né? Então, esses 144 mil vão receber uma nova luz. Vamos lá. Uma luz especial. Os 144 mil são aqueles que são salvos de dentro do próprio remanescente. Quem é a igreja remanescente? Os adventistas do sétimo dia. Quem são os remanescentes de Deus? Os que guardam a fé e têm o testemunho, os mandamentos, etc. Quem são? Os adventistas. A gente sabe disso. Ailton de Oliveira está vomitando isso há pelo menos 2 décadas. Os 144 mil são aqueles que são salvos dentro do próprio remanescente, a igreja adventista. Aqueles a quem a luz especial está chegando. Que luz especial é essa? É o que? Uma nova profecia, uma nova revelação, é uma nova doutrina, é uma nova que? Que nova luz é essa? Que desenvolveram um certo caráter. Então eles vão receber uma luz especial e vão desenvolver um certo caráter. Olha só que perigoso. Eles, pelo menos, estarão prontos, preparados para o nosso Senhor quando Ele vier. Se haverá outros além desse número, do número exato, é uma questão em aberto. 1901. Essa é fantástica. Essa é fantástica. Os 144 mil são fiéis dizimistas. Olha só. Todo adventista do sétimo dia que finalmente estará entre os 144 mil terá sido aprovado na questão do pagamento dos dízimos, bem como na realização de todos os outros deveres. Olha só que maravilha! Então, para você fazer parte dos 144 mil adventista, você tem que ser dizimista. Porque se você não for dizimista, como é que você vai fazer parte dos 144 mil? Entre outros deveres. Entre outros deveres. Então, olha só características que você percebe dos 144 mil. Então, você tem um ingresso na mão, você dá o dízimo. Então, quem dá o dízimo está ali fiel, garantindo o dízimo, esse tem mais chance de fazer parte dos 144 mil. 1932, qual outra característica desses 144 mil segundo o Adventismo? Nós já estamos em 1932, tá? Essas pessoas são eternas e perfeitos na Terra. A coisa começa a ficar séria agora, gente. O caldo começa a entornar agora. Nesse momento, nós estamos falando de 1932, o mestre está escolhendo um grupo representativo, os 144 mil,
para representar aquele vasto exército, os salvos de todas as épocas que terão alcançado a perfeição. Ouça isso. Terão alcançado a perfeição. 144 mil. Nada menos do que isso será suficiente. E eles serão imortalizados sem ver a morte. Eles serão imortalizados sem ver a morte. Eles terão sido fiéis nas pequenas coisas. Eles terão sentido profundamente as responsabilidades colocadas sobre eles de viver e dar a mensagem final a um mundo em perecimento. Nós estamos falando, gente, nós estamos falando de uma doutrina diabólica. Diabólica. Isso é do diabo. Os 144 mil adventistas, eles vão ser pessoas perfeitas e eternas. Eles receberão a eternidade para que eles possam dar a mensagem final ao mundo. Será que você entende que o Adventismo do Sétimo Dia está pregando que os 144 mil serão seres eternos? Ou seja, olha só, para pensar nisso. Vamos supor que eu seja um dos 144 mil, tá? E eu recebi o ingresso. Bateu na minha porta, Deus me deu o ingresso. Sou 144 mil. A partir desse momento, eu passo a ser eterno, eu não vou morrer mais. Porque eu sou uma pessoa que tem uma missão. Qual é a missão? Dar a mensagem final a um mundo em perecimento. Então, eu vou estar protegido com a imortalidade para conseguir compreender, para conseguir finalizar essa missão. Está escrito aqui, ó. Nothing less will do, and they will be immortalized without seeing death. É o que está escrito aqui para você. O original está do seu lado. Se isso não vem do quinto dos infernos no Adventismo, eu não sei mais o que dizer. A gente fala que o juízo investigativo é uma doutrina do inferno. Mas olha o que vem aí. Os 144 mil é um bônus. É um bônus. É um bônus de Satanás para essa igreja. Para essa suposta igreja. Para essa seita. Porque isso é uma seita. Isso é conversa de seita. Isso é papo de seita. Isso é papo de seita. Se você pegar as seitas mais perigosas que existem, sempre tem imortalidade de humanos no meio envolvido. Sempre tem. Isso é uma seita. 1932. Nós estamos falando de século já, o século XX. Acabou o século XIX. Estamos falando do século XX. 1950. 1950. Signs of the Times, 20 de junho de 1950. Humanos totalmente puros. Vou repetir para você. Humanos totalmente puros. Os 144 mil, portanto, têm uma religião pura. Eles têm corações puros. Eles têm mentes puras e um caráter puro. E eles falam uma linguagem pura. Livres de engano, fofocas maliciosas, histórias imundas e até mesmo conversas tolas e brincadeiras que são impróprias para os cristãos. Primeiros frutos da colheita da redenção. Signs of the Times, 20 de junho de 1950, página 10. 1950, gente. 1950. Seita. Seita. Grupo de humanos puros, imortais. Para fechar aqui. Humanos eternos e perfeitos na terra. Porque o nome de Cristo, leia isso. Porque o nome de Cristo e o nome do Pai são símbolos do seu caráter. Concluímos que os 144 mil receberam o caráter de Deus pelo Espírito Santo que habita neles. O sumo sacerdote terreno usava a placa de ouro, a coroa santa, em seu turbante, na qual estavam escritas as palavras Santo ao Senhor. Da mesma forma, porque os 144 mil possuem a santidade de Cristo, eles são separados para um propósito santo. Então, são humanos eternos, perfeitos. E a característica desses humanos adventistas, desses 144 mil, é que eles receberam o caráter de Deus e eles receberam a santidade de Cristo. O caráter de Deus e a santidade de Cristo. São deuses. Eles são deuses. 144 mil são eternos, eles não vão morrer mais, porque eles têm uma missão na terra para ser cumprida. Eles não pecam mais. Eles não têm
nada mais além do que a pureza do coração, da mente, da boca, das palavras, da linguagem. Eles vão receber uma nova luz, eles vão receber uma nova revelação. Eles são dizimistas, eles são perfeitos, eles são deuses, eles têm o caráter de Deus, eles têm a santidade de Cristo. Eles são imortais, são perfeitos. Esses são os 144 mil adventistas. Nós estamos falando de 1995. O selo de Deus para os salvos, lição da escola sabatina para adultos, janeiro, fevereiro e março de 1995, página 87. Pois é, vocês viram. Uma igreja sendo punida por acreditar exatamente no que Ellen White, a igreja, tem pregado durante os últimos, pelo menos aí, 80, 100 anos, ali na cara do gol, para que a igreja aprenda. Por isso que eu falo, por isso que eu repito aqui, Adventista do sétimo dia, você não precisa participar de uma seita que acredita nessa bagunça, ou nas heresias do Rodrigo Silva, ou nas heresias do Leandro Quadro, ou nas heresias do Arilton de Oliveira, para guardar o sábado. Você não precisa disso. Ah, mas eu gosto de guarda o sábado, não é pecado guardar o sábado. Agora, não participa dessa bagunça, não coloca suas crianças, seus filhos, no meio dessa bagunça teológica. Ah, mas Rodrigo, não sei o que lá, eu tenho o coral que eu gosto, aí tem a música, eu tenho o quarteto que eu gosto, eu tenho o desbravador. Gente, essas são ferramentas para prender você dentro de um sistema sectário pseudo-cristão. O adventismo não é igreja, não é denominação, é religião. Por isso que existem essas heresias, baseadas numa falsa profetisa, baseadas principalmente numa teologia errada, impura, que é o adventismo do sétimo dia. Então, quer guardar o sábado? Procure uma igreja, eu posso recomendar, Batista do sétimo dia. Guarda um sábado. Para que você vai participar de uma seita se tem outra igreja que guarda o sábado? Baseado no evangelho. Então, se é por causa de sábado, meu amigo, pega suas coisas, pega sua família, sai dessa seita em nome de Jesus e vai procurar o evangelho de Cristo. E guarda o sábado, mas não precisa ficar no meio dessa bagunça, desse lixo teológico que é o adventismo do sétimo dia. Tá bom? Até a próxima. Tem muito mais. 2025 só está começando. Só está começando. Um abraço.